Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. Agora sim, chegamos à nossa querida playlist de Jyotirshana Namastê 34. No vídeo anterior era para estar 33 aqui em cima, mas meu vato na pressa não deu conta, agora já está consertado. Eu sou Thiago Namastê. Está no meu site, thiagonamastê.com. Essa playlist de Jyotirshana Namastê, a gente está falando sobre isso que normalmente é chamado de astrologia védica. Eu prefiro Lanterna da Alma. A gente já está no vídeo 34, então se você está meio que chegando agora vendo esse vídeo, te convido a voltar ao início dessa playlist, porque a chance de você boiar aqui é um pouquinho grande. Muito bem. Então a gente está na revisão dos astros, dos grahas com signos de Virgem, Kanya, Rashi. Então a gente vai falar sobre essa parte aqui do quadro já já. Mas antes, seguindo o que a gente começou a fazer no vídeo anterior, a gente vai falar sobre a relação agora de Mercúrio com os outros astros. A partir do que é chamado de Mula Trikona. Eventualmente, cada lugar que você vê vai dar um Mula Trikona, um escritório diferente para um astro e outro. Aqui a gente, por hora, vai estar assumindo que o Mula Trikona de Mercúrio está entre 15 e 20 graus do signo de Virgem. A partir desse escritório, onde ele, digamos assim, julga as parcerias, a gente vai ter esse quadro que é roxo das cores amigas, vermelho das cores inimigas. Roxo das pessoas que ele gosta de trabalhar, vermelho das cores que ele não gosta de trabalhar e azul dos resultados que são dúbios, mais ou menos. Então, no inglês eles tendem a chamar isso de friends, enemies e neutrals. Porém, eu acho que fica mais válido a gente chamar esses daqui de parceiros, porque são astros que o Mercúrio, no geral, gosta de realizar tarefas juntos. Esse daqui de obstáculos, inimigos, até que aqui não fica tão ruim, inimigos, e aqui, que eu acho que é mais importante, o que normalmente é dito como neutro, eu acho que é mais válido botar o nome de dúbio, porque o resultado é muito incerto. Às vezes a parceria dá certo, às vezes a parceria não dá certo. Isso é o que a gente está falando, se chama de relações naturais, que é uma das coisas que, junto com a parte de exaltação, Mula Trikona, fazem parte de avaliar como é que um astro está no mapa de uma pessoa. Então, o escritório de Mercúrio é 15 a 20 graus de Virgem. Mas o máximo que pode acontecer é outras pessoas darem graus diferentes dentro do signo de Virgem. Mas nunca vai ser fora do signo de Virgem. Pelo menos até agora nunca foi fora. Eu acho pouco provável que tenha. Então, Vênus, que está a 2 signos com Libra e que está a 9 signos com Touro, é duplamente parceiro, então ele fica qualificado como parceiro, ok? O Sol, que está aqui na 12ª, também é qualificado como parceiro porque o Sol só governa um. Assim, todos os astros, que todos os signos que ele governa caem no segundo, no quarto, no quinto, no oitavo, no nono, no 12º signo a partir dele, são considerados parceiros. O Lua, ele está no 11º, então ele é obstáculo, inimigo, não é um cara que Mercúrio gosta tanto de trabalhar, a gente já vai entender isso melhor. E tanto Júpiter, quanto Saturno, quanto Marte, tem um signo, por exemplo, Sagitário está parceiro, a Peixes está inimigo, no caso de Júpiter. Capricórnio está parceiro, Aquário está inimigo, no caso de Saturno. No caso de Marte, Áries está parceiro, Escorpião está inimigo.
Então esses três são neutros, dúbios, em relação a esse modo de atuação. De uma maneira mais com sentido, o que isso implica? O que isso significa? Mercúrio é a representação do nosso discernimento, traduzido como inteligência, mas é a capacidade de julgar o que é válido e o que não é válido. Então, o Mercúrio ele tem uma propensão muito grande a se sentir confortável de trabalhar no mundo material, tanto quanto no mundo espiritual, mas sempre relacionado a fazer com que as coisas funcionem de uma maneira um pouco melhor. Então, Mercúrio e Vênus têm uma aliança muito forte, porque os dois são astros rajásicos e que gostam de trabalhar a matéria, e que gostam de fazer com que as pessoas curtam o mundo material. Mercúrio é um príncipe que, ao mesmo tempo, vai ser rei, mas ainda não é rei, em um certo sentido. E Mercúrio tem uma ligação com o Sol, no sentido de fazer com que coisas da alma também encontrem maneiras de serem comunicadas e serem escutadas, verbalizadas, etc. Então, Mercúrio é um astro dúbio, que muitas vezes pode levar as pessoas para o lado materialista ou para o lado espiritualista. Tanto é que o Mercúrio ele é tido como um astro benéfico, se ele está sobre boas influências, e maléfico se ele está sobre más influências. Ele é tido como um astro Maria vai com as outras. Depende muito com como ele está posicionado e com que ele está andando. A ideia é que o Lua representa as nossas emoções e os nossos sentimentos. E muitas vezes as nossas emoções e sentimentos querem fazer coisas distintas do que o nosso discernimento diz para fazer. Por isso que o Mercúrio tem um antagonismo ao Lua. Ele tem a história mítica de que o Lua namorou a mulher do Júpiter e aí nasceu um filho que era o Mercúrio e aí negou e etc e tal. Mas basicamente, para além da história dos Puranas, é a noção de que muitas vezes o discernimento não gosta do que as nossas emoções e quereres estão dizendo. Em relação à espiritualidade de Júpiter, em relação à necessidade de trabalho de Saturno, em relação à forma como a ação deve ser feita de Marte, isso depende. Por exemplo, Mercúrio gosta de fazer as coisas muito perfeccionistas e isso pode ser aliado do Marte. Isso às vezes o Marte pode achar que ele está sendo cri-cri demais e lerdo demais. Saturno muitas vezes gosta de trabalhar além do que Mercúrio gosta. Mercúrio gosta de trabalhar um pouquinho e depois de se divertir. Ele não gosta de ficar, no geral, o tempo todo trabalhando sem se divertir. Ainda que no signo de Virgem isso às vezes apareça também. E o Sagitário, o Júpiter, o Mercúrio ele pode tanto facilitar uma vida mais espiritual quanto uma vida mais material. Então, a relação do Mercúrio com o Júpiter, que é uma versão mais masculina, é uma versão mais ativa da espiritualidade, é muito mais tranquilo do que a versão mais espiritual, abstrata e sem matéria de Peixes. Então, Mercúrio é um ponto no meio do caminho entre o polo mais espiritualista e o polo mais materialista. Marte é um desses pontos também, mas é como se na zona de transição entre o espiritualista tivesse mais de um lado Júpiter, Lua e Sol, do outro lado mais Vênus e Saturno, e no meio do caminho, de um lado está Marte, do outro lado está Mercúrio. Essa relação, por exemplo, aqui o Mercúrio gosta do Sol, mas não gosta do Lua. Mercúrio gosta da alma, mas não gosta tanto das emoções, em um certo sentido. Bom, então, Mercúrio, ele é tido como Tridosha, ele é tido como Vata Pitta e Kapha, e ele é um astro que muitas vezes, dependendo de onde ele está organizado no mapa, quem está expectando, qual é a casa que ele está, qual é o signo que ele está. Mercúrio é muito camaleônico, ele funciona de quase todas as formas. Em relação ao signo de Virgem, não exatamente ao Mercúrio em si, a relação dos astros com esse signo é mais ou menos o seguinte. O Sol tem uma relação de segunda casa a partir do modo tricônio dele, o que significa que, como a gente viu lá uns 4 vídeos atrás, o Sol, aqui está Leão e aqui está a segunda casa. Então ele tem uma atitude favorável ao signo de Virgem. O Lua também tem uma relação favorável a partir dessa colocação de quinta casa.
Saturno também tem a partir de 8ª casa. Vênus também tem a partir de 12ª casa. Quem não tem é Marte e Júpiter. Então, entender o que significa Marte não muito gostar de Mercúrio. Marte não gostar muito de Virgem. Ainda que Marte seja um cara bastante voltado a que haja possibilidade de engenharia, que é uma coisa que cabe dentro de Virgem, Marte normalmente quer fazer as coisas muito rápido e muito intenso. E Virgem não é um signo muito propenso a fazer com que essa energia mais ativa do Marte possa ser canalizada. Por isso que no geral é um sente desconfortável em Virgem. Mas como a gente viu os 2 últimos pedaços, os 2 últimos nonos do signo de Virgem, que é no Chitra Nakshatra, Marte ali eventualmente poderia se sentir confortável. Júpiter é um astro muito voltado à espiritualidade, e Virgem normalmente é um signo muito materialista, no sentido de fazer com que haja provisão das coisas materiais para a vida da pessoa. Então é como se o cara fosse ensinar espiritualidade num supermercado, sei lá. Assim, coisas que normalmente não tem muito a ver com espiritualidade, a não ser aquele pedaço de Virgem que está mais relacionado com a Lua, ali pode encontrar algumas coisas mais propensas à espiritualidade. O signo de Vênus, ou Vênus no signo de Virgem, é um lugar que Vênus tem outro ponto de debilitação, mas isso significa que ele tem pouca força para se manifestar, mas ele não odeia tanto Virgem. Virgem é um lugar onde Vênus tem dificuldade de fazer as coisas que ele precisa, porque é tudo muito detalhe, e Vênus gosta de fazer as coisas mais de acordo com o agradável do que exatamente como o perfeito ou certo. Vênus só gosta do perfeito se ele é belo, mas aí não gosta do belo, e o perfeito veio que meio que a rebote. E perfeição, detalhismo, são coisas que muitas vezes atrapalham que as relações sociais possam estar mais harmônicas, que é uma coisa que Vênus governa bastante, por isso que ele está debilitado em Virgem, mas isso não quer dizer que ele não saiba trabalhar ali, só quer dizer que ele não tem muito saco. Saturno é um astro que normalmente funciona muito bem em Virgem, porque é um astro que tem uma capacidade muito grande de trabalho, e Virgem é um astro que tem muita capacidade muito grande de trabalho. Ambos eles têm o elemento de terra presente, e faz com que Saturno normalmente renda bem em Virgem. O Lua e o Sol depende muito de como eles estão posicionados em relação a aspectos no mapa, mas Lua e Sol em Virgem vai ter uma tendência a pessoa achar que matéria é o sentido da vida, trabalho é o sentido da vida, espiritualidade se vem através do trabalho e de gerar coisas materiais. São astros que nesse signo tendem a fazer muito pela humanidade, tendem a buscar muita ideia de serviço, que é um aspecto que Mercúrio ou Virgem tem, mas depende muito da nakshatra que está também. No geral, o Saturno é o astro que vai, via de regra, funcionar muito bem em Virgem. A Lua, por ter uma nakshatra dele ali também, dependendo se está na nakshatra dele, funciona bem. Bom, então com isso a gente fecha os 6 primeiros signos do zodíaco. A gente fecha uma fase de muitas aventuras do Jyotisha Namastê. Daqui para frente a gente terá uma nova etapa, um novo cenário, uma nova layout do Jyotisha Namastê. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa primeira fase do Jyotisha Namastê. Ele não tem exatamente um prazo de validade, ele pode ir até o 1 milhão, que seja, mas até aqui a gente está ao mesmo tempo apresentando como é que os signos funcionam, como é que as nakshatras funcionam e como é que os astros de alguma forma funcionam de uma maneira mais integrada, de uma maneira menos em capítulos separados. Então, depois de um tempo vai ter playlists separando as nakshatras e etc, os signos, as revisões dos astros, mas respira fundo que ao longo do tempo vai fazendo sentido. Esse é sempre o lema quando está estudando de outros, tá bom? Paciência e perseverança. Namastê! Prepare-se para o incrível mundo do Jyotish. Envie e-mail e vamos nessa. Namastê!